Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto de videoaulas de atualidades. Hoje estamos na nossa quinta aula e a aula de hoje vai falar sobre desenvolvimento sustentável e meio ambiente. É um tema extremamente presente na sua prova. Muito cuidado. Você que vai fazer prova aí para concursos no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, isso é muito importante porque acabou de acontecer em Belém do Pará a COP30. Essa aula aqui vai ficar gravada para vocês e temos no canal, gente, outras aulas já, tá? Essa aqui é a quinta aula. Então tem a aula número 1, 2, 3 e 4. Geralmente eu estou lançando aula toda segunda-feira às 19 horas. Aulas gratuitas. A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal. Clique, deixa ali o seu like. Basta dar uma clicada aí do lado direito e inscrever-se de graça. Em 2 segundos você faz isso. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Primeiro ponto. Conceitos. Vamos trabalhar conceitos. O que é meio ambiente? De acordo com a legislação brasileira, meio ambiente é o conjunto, uma variedade de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e reger a vida, né? A vida dos animais, a vida dos vegetais. Então, está relacionado à administração e ao abrigo da vida desses animais. O trecho foi retirado da Lei Federal 6.638 de 1981. Né? Aqui, reforçando, né? Meio ambiente é a interação do conjunto de elementos. Que elementos são esses? Apenas naturais? Não. Naturais, artificiais e culturais, que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Diz aí o jurista José Afonso da Silva. Beleza? Então, meio ambiente é conjunto. Meio ambiente é a união de vários elementos, inclusive culturais. Por exemplo, a cultura indígena vê o pescado e o rio diferente da cultura não indígena. Então, a forma de compreensão do meio ambiente é bem diferente, ok? Conferências internacionais. Para que possamos chegar, gente, onde nós chegamos, na COP30 em Belém, nós tivemos várias e várias conferências. O homem, como eu falo, gente, a sociedade na sua totalidade, né? O homem no planeta, ele demorou a perceber que os recursos naturais não eram infinitos. Ali no século XVII, século XVIII, XIX, os homens arrebentavam facilmente com a natureza. Isso aconteceu muito com os países que hoje são vistos como países de primeiro mundo. Então, a madeira como um elemento infinito, o carvão como um elemento infinito. E hoje nós sabemos que não é assim. Então, olha o que está escrito aí do lado esquerdo. Durante muitos séculos, as sociedades conviveram com elementos naturais apenas com uma relação de exploração, apenas como uma relação de extrativismo. Compreendiam os recursos naturais como algo infinito. A partir do século XX, vai haver uma mudança de pensamento, uma linha de pensamento, o desenvolvimento de uma mentalidade de preservação. Preservação, hoje, né? Não esquecendo a questão econômica. Então, hoje é defendida a ideia que nós podemos ganhar dinheiro com o meio ambiente sem destruí-lo. Isso nós chamamos de
desenvolvimento sustentável. Então, gente, a primeira grande reunião para debater essas questões do meio ambiente, preservação do meio ambiente e do clima, foi aqui a Conferência de Estocolmo, em 1972. Depois, outras e outras conferências aconteceram, inclusive aqui mesmo no próprio Brasil, tá, gente? Essa ECO 92 foi uma mega reunião no Rio de Janeiro, que acabou que não decidiu o PN, Protocolo de Kyoto, entre outras COPs, sendo que a mais importante foi a de Paris em 2015. O Protocolo de Kyoto trabalhou muito, gente, a questão da necessidade da preservação da camada de ozônio, né? O homem, na década de 90, não tinha inicialmente essa preocupação com a camada de ozônio. Hoje, em alguns anos, a gente observa que o buraco da camada de ozônio ele até reduz um pouco. Então, esse problema aí ele está mais ou menos que controlado, ok? Então, várias e várias reuniões. Aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês. Desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento. É um modelo, é uma forma. Como nós vamos promover a preservação ambiental, a conservação dos nossos mananciais de águas, por exemplo. Segundo a ONU, ele é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes. Que necessidades presentes são essas? Grana, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Porque nós temos que agir de forma sustentável para que os nossos netos, bisnetos e filhos possam ter a mesma natureza que nós temos hoje, ou talvez, quem sabe, uma melhor. 2 exemplos de desenvolvimento sustentável: o ecoturismo, um turismo preocupado com as questões ambientais, e a bioeconomia, economia que tem como principal foco a questão da preservação do meio ambiente. Nas últimas semanas foi divulgado que um projeto de estudantes, eu não lembro de qual estado, Pernambuco ou Pará, não lembro, mas isso não importa, que desenvolveram uma tecnologia muito top, né? Tijolos feitos de caroço de açaí. Olha que bacana. Isso ajuda na preservação do meio ambiente, porque boa parte do caroço de açaí é jogado no lixo e ainda contribui para o desenvolvimento de políticas habitacionais. Então, é uma economia associada à preservação do meio ambiente, ok? A culinária também ajuda muito nisso, né? No turismo, etc. Embora as discussões institucionais sobre a questão ambiental no âmbito da ONU tenham sido iniciadas na Conferência de Estocolmo, o conceito de desenvolvimento sustentável só foi apresentado ao mundo em 87. Então, olha só, gente, desenvolvimento sustentável. Por isso que tem muita gente que até hoje não acredita nisso. Porque, entre aspas, gente, é algo novo. E o novo assusta. Um homem que nasceu na década de 60, uma mulher que nasceu na década de 70, não tem muito essa mentalidade, né? Inclusive por isso que muita gente ainda joga lixo na rua. Porque não foi educado dentro desses preceitos aqui. Então aqui, olha, gente, já é virada para a década de 90. A sociedade mundial tem que amadurecer muito a sua mentalidade, as suas ideias de preservação do planeta. Esse conceito de desenvolvimento sustentável apareceu em um estudo realizado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão, criada na Assembleia Geral da ONU em 83, foi chefiada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Tanto que isso aqui, gente, ficou conhecido no futuro, esse documento que foi lançado aqui, como Relatório Brundtland. Nossa, eu sou muito bom em inglês, né? Algo desse tipo, né? Então, a partir desse relatório que foi difundido de forma mais intensa no mundo, aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, já na virada para a década de 90, ok? Aquecimento global. As mudanças climáticas que nas últimas décadas têm deixado o nosso planeta mais quente são uma das consequências da poluição atmosférica. Então, nós, enquanto sociedade,
continuamos poluindo, queimando as florestas, com a pecuária, com os nossos carros, com os nossos ônibus, com a nossa indústria, né? Cada vez mais nós emitimos gases que criam um bloqueio para a saída do calor extremo. E aí nós ficamos, parece numa estufa, quando coloca lá o salgado, a coxinha. Então aqui diz, os gases presentes no ar têm a capacidade de reter um calor, aumentando assim o efeito estufa. O aumento do efeito estufa, que ocasiona maior retenção do calor solar, é o responsável pelo aquecimento do nosso planeta. Então, gente, imagina um carro. É assim o aquecimento global. Os raios solares, eles entram num carro, aquecem o carro e eles não conseguem sair. Correto? Assim acontece no planeta. Por que eles não conseguem sair em grande quantidade? O calor, os raios solares. Porque existe uma camada de gases que não era comum no planeta. Ah, gente, detalhe, tá? Sempre nós tivemos, sempre nós teremos aquecimento global. O que não pode ser é um aquecimento global que deixa a temperatura 42 mil graus. Parece que tem um satanás falando no nosso ouvido. Aquecimento global é algo natural do planeta. Um negócio que ele está crescendo de forma exorbitante, principalmente após a Revolução Industrial, século XVIII. Com consequência do aquecimento global, além de eventos climáticos extremos, enchentes, tornados, etc., teme-se pelo derretimento das calotas polares e, consequentemente, a elevação dos níveis dos oceanos. Então, aqueles países que moram ali em territórios do Oceano Pacífico, aquelas pequenas ilhas próximo da Austrália, cidades próximas do oceano, elas podem ir para o fundo, o que inundaria diversas cidades costeiras com graves prejuízos às populações que habitam essas regiões. Ok? Então isso é o aquecimento global, tá? Acordo de Paris. Acordo de Paris foi o principal acordo, né, assinado aqui entre as COPs, tá? 195 países assinaram, tá aqui, ó, mas depois alguns voltaram atrás. Depois foram confirmados apenas 147. Beleza? Nesse momento aqui, 2015, quem eram os 10 principais emissores de gases do efeito estufa? China, Estados Unidos, União Europeia, Rússia. Olha o Brasil aqui, gente. Bem pouquinho. Então, os maiores poluidores, gente, tu tem que colocar isso na tua cabeça. China, Estados Unidos e União Europeia. São esses três principais. Beleza? Então, gente, qual foi o acordo aqui? O mundo, esses países que assinaram o acordo, depois os Estados Unidos saíram desse país, eles se comprometeram que no futuro o planeta não poderia aquecer mais do que 3,5. Não pode aquecer mais do que 3,5. Vamos supor, gente, que a temperatura do mundo, a média nos últimos 10 anos, foi de 35 graus Celsius. 35 graus. Então, para o futuro, no máximo, primeiro eles botaram 2, tá? Depois eles colocaram para 1,5. No máximo, a temperatura do mundo pode chegar a 36,5. Mas é muito difícil, gente, porque cada país tem a sua característica natural, cada país tem a sua característica econômica, cada país tem a sua matriz energética, que depois a gente vai ver aqui. Então, às vezes, gente, até tem vontade de um país aderir a esse acordo, seguir esse acordo, mas as condições naturais e econômicas são muito difíceis. Eu não lembro agora, vamos supor, a Nigéria, 90% do seu PIB, vamos supor, vem no petróleo. Como é que a Nigéria vai obedecer um acordo desse aqui? Fica difícil, né, gente? Aqui para nós fica muito difícil. Então tá aqui, gente. O que é COP? Né? Tá aqui o nome.
nome original, oficial, Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Aconteceu em 2015, né? Redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020. Essa era a promessa, né? Objetivos: aumentar a capacidade de adaptação dos impactos adversos das alterações climáticas e criar um fluxo financeiro. O que é fluxo financeiro? Repassar dinheiro para os países mais pobres poderem promover essa transição energética, esse desenvolvimento sustentável. Então, muitas potências mundiais abriram o bolso aí na COP30, mas nós sabemos que precisamos de mais. Criar fluxo financeiro consistente na direção de promover baixas de emissões de GEE. O que é GEE, gente? Gases do efeito estufa. O principal deles é o CO2, mas tem metano, tem outros elementos químicos. Agenda 2030 foi um plano que nasceu ali no acordo firmado em 2015, tá? Que tem como objetivo promover melhorias no mundo, promover o desenvolvimento sustentável. Então, estipularam várias metas e 17 objetivos até meados de 2030. Então, olha só, gente, para a gente ter um meio ambiente bacana, nós precisamos ter esses 17 objetivos. Nós temos que acabar com a pobreza, com a fome, nós temos que estar bem de saúde, nós temos que ter educação de qualidade. Olha, por exemplo, o professor que aqui fala, gente, eu sou professor de educação ambiental também. Então, há 10 anos, os meus alunos não tinham aula de educação ambiental. Eu não tive aula de educação ambiental. E provavelmente você aí que está me ouvindo, vocês tiveram essa disciplina de educação ambiental? Provavelmente não. E hoje em dia já existe, inclusive na escola pública. Isso é um avanço? Com certeza. Igualdade de gênero. Geralmente são as mulheres pobres que sofrem mais com a questão, por exemplo, do aquecimento global. Água, energia, trabalho, indústria, redução das desigualdades. Essa semana aí saiu umas reportagens falando das desigualdades sociais em Belém. Como as casas mais pobres são mais quentes. Inclusive, a BBC, né, ela fez um cálculo, fez uma pesquisa rápida, né, com os números que nós tínhamos aí já divulgado pelos grandes centros de pesquisas, dizendo o seguinte, olha só, nos anos 2000, os dias quentes em Belém eram na casa de 14 dias. 14 dias quentes, 15, sei lá, 16 dias quentes em um ano. 365 dias do ano, 14 dias eram extremamente quentes, acima de 35,5 graus, beleza? 20 anos depois, anos 2020, chuta, gente, quantos dias extremamente quentes Belém teve? Olha aqui o aquecimento global em número, 164 dias. Quem não tem um ar-condicionado em casa, quem não tem uma telha específica para combater o calor, acaba sofrendo. Quem sofre geralmente são as camadas populares. Então nós temos que reduzir essas desigualdades. Gente, depois estudei isso aí com calma, tá? Dá pausa no vídeo e lê direitinho aí esses 17 objetivos que eles vêm sim em prova, tá bom? Só para finalizar, gente, olha só, como até a questão da guerra atrapalha a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável. Porque, gente, imagina quem está numa guerra como a Ucrânia, como o Iêmen, como uma guerra civil que o Brasil vive em algumas periferias, como o Rio de Janeiro. Tu acha que essas pessoas têm tempo, têm dinheiro e têm energia para pensar em desenvolvimento sustentável? É óbvio que não. Imagina quem está vivendo hoje na faixa de Gaza com os conflitos árabes e israelenses. Então, sem paz, gente, sem justiça social, não tem desenvolvimento
sustentável. Ah, eu acho bacana, gente, esse aqui, olha, esse 14º objetivo. Vocês ainda usam canudinho, gente? Não use canudinhos, porque muitos desses canudinhos vão parar nos oceanos. Plástico, né? Plástico. Por exemplo, aqui em casa, quando eu vou comprar um sabão, a gente usa aqui para lavar roupa, né, o sabão líquido. Então a gente compra o refil, além de ser mais barato, né, para colocar dentro de um vasilhame de plástico. Não tem que ficar toda hora usando um vasilhame de plástico, comprando um vasilhão de plástico gigante, daquele plástico duro, que é muito difícil passar pelo processo de reciclagem. Aí na casa de vocês fazem a coleta seletiva de lixo? Aqui em casa nós fazemos, tá? A gente leva muito a sério isso. A gente separa bonitinho o nosso lixo. Às vezes, gente, são atitudes simples, né? Que você pode contribuir com o desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente de forma geral, ok? 5 maiores problemas ambientais no mundo. Aqui, gente, nos nossos últimos 20 anos, podemos colocar aí, né? Poluição do ar, que eu acabei de te falar, desmatamento, em nome do lucro, em nome do agronegócio predatório. Eu sempre falo, tá, gente? Aqui ninguém é contra o agronegócio. Nós somos contra o agronegócio ilegal. Aquele que rouba a terra, aquele que destrói o meio ambiente, aquele que só visa o lucro. Esse não é bacana. Logicamente que tem a galera do agro, que é muito importante para a nossa economia, para o nosso sustento, né? Sem a galera bacana do agro, não teria a nossa comida em casa, né? Nas nossas cidades. Extinção de espécies, alguns animais vegetais desaparecendo no planeta, degradação do solo como processo de superpopulação não, superpopulação está escrito aí embaixo, né? Por isso que eu estou lendo. Como processo de savanização, onde nós tínhamos uma vegetação grande, rica e poderosa, nós temos uma pequena vegetação agora. Você vê ali um pequeno deserto ao redor de folhagens bem pequenas, de pequeno porte. A degradação do solo vem principalmente depois do desmatamento. E superpopulação, né, gente? É o que vive a Índia, é o que vive a China, é o que vive as grandes megalópolis do planeta, né? Como São Paulo, Rio, Nova York, como Londres. São cidades que muitas das vezes, não Londres nem tanto, mas são cidades no mundo aí que não estão preparadas para receber tanta gente, né? Mas isso acontece principalmente na Índia, onde a população, se não me falha a memória, 1,4 bilhão de pessoas. Cara, é muita gente, né, gente? É muita gente. Provoca os impactos ambientais. Quem contribui para a destruição ambiental no Brasil, no Pará, no Rio de Janeiro e no mundo? Assentamentos irregulares. O que é assentamentos irregulares? É quando as pessoas começam a construir moradia onde não era para construir moradia. Em alguns ambientes de floresta, por exemplo. Garimpos clandestinos, terras que são griladas. O que é grilagem de terra? É a falsificação de documentos para beneficiar geralmente grandes empreiteiros, grandes empresários e grandes fazendeiros. Muitos grandes fazendeiros falsificaram documentos ali na década de 70 na Amazônia e hoje tem fazendas lindas e maravilhosas porque roubaram as fazendas do povo brasileiro. Uma agropecuária desorganizada, uma agropecuária sem qualquer preocupação com o meio ambiente, obras de infraestrutura mal planejadas. Nós temos várias obras no Brasil que não tiveram qualquer respeito com o meio ambiente, como, por exemplo, a abertura da Transamazônica, a abertura da Cuiabá-Santarém, na BR-010. Hoje, quando existem grandes obras de infraestrutura, existe muito mais planejamento, como o caso de Belo Monte. Né? Belo Monte, para sair do papel,
foram quase 10 anos ali de estudos, de planejamentos, de conflitos, até que saiu o Belo Monte, né? Então lá um monte de turbina parada, porque não tem muita água, né? Exploração de madeira ilegal. Hoje isso tá bem menor, né, gente? Quem de vocês aí, na casa de vocês, o teto, o forro é de madeira? Madeira boa, que antigamente a gente chamava de madeira de lei, cupiúba, angelim pedra. Hoje praticamente a gente não usa isso, né? Até os móveis que a gente usa nas nossas casas, a gente já é de uma madeira reciclada muitas das vezes. Não é aquele móvel de madeira que vai durar a vida toda. É aquele móvel que vai durar 5, 10 anos, depois você tem que comprar outro, né? Muitas das vezes é uma madeira sustentável, né? Essas portas de casas e apartamentos são facilmente quebradas porque é uma madeira muito mais frágil. E que acaba sendo isso, gente, positivo para o meio ambiente, tá bom? Aqui mais problemas ambientais que nós enfrentamos no mundo: desmatamento, efeito estufa e camada de ozônio. Como eu já falei para vocês, o buraco da camada de ozônio hoje está bem menor. Professor, o que é a camada de ozônio? É como se fosse uma película de proteção dos raios solares. Essa película ela foi rompida, né? E foi aumentando um buraco. Então, menos proteção dos raios solares. Então, é como se você tivesse botando o seu filho ou você todo dia, 1 hora da tarde, no asfalto quente, sem qualquer proteção. Então, é assim que o mundo estava, principalmente ali na década de 90. Está reduzindo um pouquinho, né? Então, esse problema da camada de ozônio está reduzindo, o desmatamento no Brasil reduziu. Agora, esse problema aqui, gente, é um problemão no mundo, tá? Olha, tá aqui desmatamento, né? As principais consequências do desmatamento: óbvias, destruição da biodiversidade, genocídio e etnocídio dos povos indígenas, das populações quilombolas, dos caboclos, erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento dos rios, diminuição dos índices pluviométricos. O que é isso, professor? Chuvas, elevação das temperaturas, desertificação e proliferação de pragas e doenças. Aqui nós temos, gente, nessa imagem de 2023, né, para tentar demonstrar o risco de desmatamento, onde ele é mais forte na Amazônia Legal. E aqui, gente, vocês já estudaram isso uma vez na vida de vocês, bem aqui nós temos o arco do desmatamento. Tá? O que é o arco do desmatamento? É essa área de desmatamento que ocorre principalmente por conta da agropecuária. Gradativamente, isso aqui foi aumentando da década de 90, nos anos 2000, 2010, 2020 e agora deu uma reduzida. A gente tem que combater esse desmatamento. Eu falo a gente enquanto sociedade, porque caso contrário, esse desmatamento ele pode chegar aqui, olha, nessa parte do Amazonas que nunca teve grande problema com o desmatamento. Hoje, o grande problema dessa parte aqui, gente, é o tráfico de drogas, né? É o garimpo ilegal, mas o governo está tentando combater. É muito difícil, né, gente? Porque é muito dinheiro envolvido. Aqui, próximo de Manaus, no Rio Madeira, por exemplo, você encontra balsas que ficam tirando ouro do leito do rio. Uma balsa dessa, gente, custa R$1 milhão. E os caras têm 10, 15, 20 balsas. Então, infelizmente, até o crime organizado de São Paulo e Rio de Janeiro estão investindo nesse processo. Mas a Polícia Federal vai lá, destrói, o IBAMA também, né? A FUNAI também trabalha, né? Mas é algo muito difícil. Mas estamos conseguindo gradativamente. Outros problemas ambientais: assoreamento, processo que leva ao acúmulo de sedimentos no curso das águas. Então, lixo, resto de obra, né, resto de mineração, o rio ele vai ficando mais raso.
Isso é assoreamento, tá bom? Acontece de forma natural? Acontece, tá? Mas esse problema geralmente é desencadeado pela ação humana. Imagina uma indústria, gente, que tem seus dejetos e ela vai jogando ali no rio. Como é que vai ficar esse rio? Fica muito difícil até de navegar. Uma indústria jogando lixo ali na beira do rio por 10, 20, 30, 40 anos. Assoreamento. Fora outros processos, né? Tá aqui, olha. Eutrofização ocorre como consequência do aumento da disponibilidade de nutrientes. Professor, mais nutrientes na água. Aqui é na água, tá? Não é bom? Não, gente. Né? Os nutrientes na água, eles têm um certo equilíbrio. Cada molécula de água lá, associada à molécula de água, tem que ter X nutrientes. Porque senão o peixinho não aguenta ali, ele leva o farelo, ele morre. Então, muito hidrogênio, sei lá, muito... Pô, esqueci o nome das substâncias aqui, porque isso aqui é química. Esqueci das minhas aulas de química, né? Muito, sei lá, nitrato, vamos supor. Muito produto químico pode aumentar ali, gente, a acidez da água. Por isso que de vez em quando você vê umas reportagens aí pelo Brasil, milhares e milhares de peixes mortos. Eutrofização. Lixiviação no solo. Aqui é no solo. É um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das águas superficiais. Então a lixiviação geralmente ela ocorre depois que ocorreu o desmatamento. A água bate direto na terra e acaba lavando essa terra. E os nutrientes dela são levados para outro lugar, geralmente para o fundo da água, para o fundo do rio, perdão. Então isso é lixiviação, né? Tira todos os nutrientes, todos os produtos que poderiam servir como um adubo natural, ok? Aqui nós temos, gente, do lado direito, uma imagem de um processo de savanização, consequência de tudo isso daí, né? Então, onde você tinha uma floresta, poderia ser até uma floresta pequena, agora você tem só uns matinhos, parece uma savana africana, tá? Não é desertificação, tá, gente? Desertificação é zero verde, aí ainda tem um pouco de verde, então isso é savanização. Beleza, anjinhos? Olha aqui, aqui são dados preocupantes. Eventos climáticos na América do Sul. Então, cada vez mais nós observamos eventos climáticos extremos, né? Muito vento, muita água, ambientes muito secos que promovem incêndios. Então aqui são pesquisas que foram feitas, tá? 2018 a 2023. Então aqui ele coloca a questão do vento muito violento, granizo, tornados, né? Então você observa, gente, que antes de 2018 eram 70. Depois de 2018, 1421. Ventos acima de 80 km por hora. Isso é a América do Sul, tá, gente? Ocorrência nas regiões da América do Sul. Essa é uma pesquisa que não fica somente na Amazônia, Brasil, mas na América do Sul. Então isso é tudo consequência do desequilíbrio ambiental. Antes de 2018, 197 chuvas de granizo. Depois de 2018 a 2023, 3.700 e lá vai cacetada. Aqui, tornados, nós temos um número menor, mas no total, olha, eventos extremos eram 700 e pouco e agora são 5.000 e pouco. Cara, se tu nega isso daqui é porque tu é anti-ciência, né? Então, 5.545 eventos climáticos extremos. Ora é um sol para cada corno, ora vem um dilúvio. A gente ri, gente, mas só para descontrair um pouco. Na verdade é muito triste, né? Evapotranspiração.
O que é isso, professor? Ventos alísios, rios voadores. Para quem mora na Amazônia, gente, é muito mais fácil de compreender isso, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, gente, olha para cá para o globo, eu vou te explicar isso aqui, é bem tranquilo. Ventos alísios. O que são os ventos alísios? Lembrando que a Terra tem um processo de rotação e nesse processo de rotação, os ventos eles são direcionados para a linha do Equador, ok? Então nós temos muitos ventos na linha do Equador. Esses ventos eles contribuem para o rápido e forte deslocamento das nuvens. Essas nuvens carregadas nós chamamos de rios voadores. Então essas nuvens que são formadas na Amazônia, por exemplo, né, aqui nós estamos falando dessa área aqui, né? Aqui na Amazônia formam-se as nuvens e essas nuvens viajam para outros cantos da América do Sul. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, então tem uma barreira natural. Essas nuvens carregadas, que nós chamamos de rios voadores, acabam caindo no sul do Brasil e no sudeste do Brasil, contribuindo para a distribuição de água, contribuindo para as hidrelétricas, olha, isso é importante, contribuindo para a produção de energia elétrica, tá? A principal forma de produção de energia no Brasil ainda é a energia hidroelétrica. Evapotranspiração. Isso aqui é aula de ciência, tá, gente? Lá do ensino fundamental. Né? Nós sabemos, né, que os seres vivos transpiram. Nós, o boizinho e a floresta. Essas gotículas de água vão para cima, ficam guardadinhas nas nuvens. Perfeito? Os rios evaporam. Essas gotículas de água vão para a riba, graças aqui ao sol, né? O sol bate e ocorre a evaporação. Então você junta a transpiração com a evaporação, você tem a evapotranspiração. Então ocorre a condensação dessas gotículas d'água. E daí formam as chuvas. Beleza? Só que é tanta chuva que não fica só na Amazônia. E os ventos alísios contribuem para viagens de milhares e milhares de quilômetros dessas nuvens. Olha como o Papai do Céu é perfeito, né? É um sistema isso aí, né, gente? Nem o ChatGPT faria um sistema tão bonitinho para promover a água, né? A chuva. Chuva é bênção, né, gente? Não sendo em excesso, chuva é bênção. Tá aqui, olha o que eu acabei de te falar, olha, sobre os rios voadores, né? Essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta, mas parte dessas nuvens viajam para o centro-oeste, para o sul, principalmente para o sudeste. Sul e sudeste recebem água. Então, preservar a Amazônia, gente, é preservar a vida em outras regiões do Brasil, ok? Aqui nós temos um ranking, né, 2025, esse levantamento, né, ranking dos estados com os menores índices de desmatamento. Menores índice de desmatamento. Olha aqui, gente, quem tem o menor índice de desmatamento? São Paulo. Louco isso, né? Por quê? Porque São Paulo já desmatou o que tinha que desmatar nos últimos 200 anos. Tem essa explicação, né? Os piores índices de desmatamento: Piauí, Pernambuco, Paraíba. Olha o Pará aqui, 18º, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Acre. Então você observa que os piores índices aí estão no norte e no nordeste, ok? Tocantins ali também está bem feio, né? É justamente onde ocorre a fronteira do agronegócio. Maiores poluidores. Emissões históricas estão associadas aos níveis atuais do aquecimento global.
Embora a China seja o maior emissor hoje, os Estados Unidos lideravam até recentemente. No cumulativo, os Estados Unidos emitiram quase o dobro de CO2 que a China desde 1850. Aí, gente, é um levantamento histórico, tá? De 1850 até 2021. Nesse levantamento histórico, quem lidera é os Estados Unidos, ok? Nesse levantamento. Observa bem aqui, gente, presta atenção, filho de Deus, 1850 a 2021. Então é todo esse período. O Brasil, olha que loucura, gente. O Brasil, que não é um país altamente industrializado por séculos e séculos, ele aparece na quarta colocação, por conta dos desmatamentos. Quase não sai, né? Medidas que os países mais poluentes devem adotar: transição para energias renováveis, como energia solar, energia eólica. Tudo isso a China está fazendo de forma bem bacana, com alta tecnologia, e os países devem se comprometer ao desmatamento zero, né? O Brasil já se comprometeu. Nos próximos anos, logo, logo, vamos bater essa meta. Descarbonização da indústria e agricultura. Aqui, esses setores de produção, eles têm que produzir emitindo menos de gás carbônico, né? Para isso, tem ajuda, logicamente, da tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje está muito em voga, muito na moda, os carros elétricos, né? Mas para fabricar a bateria do carro elétrico, promove muita destruição ambiental. Então, é uma grande polêmica que nós, enquanto sociedade, temos que enfrentar. Mas hoje você enxerga muito facilmente, né, gente? Várias placas de energia solar aí pelos bairros, pelo Brasil. Desmatamento no Brasil cai 32,4% em 2024. Olha que bacana. Esse é o relatório anual da rede MAP Biomas. Gente, existem várias fontes, tá? Para você analisar o desmatamento. O INPE, que é do governo, MAP Biomas, tem o Amazon também, tem o Greenpeace, tem a NASA. Então, várias instituições e vários órgãos analisam a questão do desmatamento. Aqui eu escolhi o MAP Biomas, né? A redução foi de 32,4% em relação a 2023. Em 6 anos, o desmatamento do Brasil suprimiu uma área equivalente a uma Coreia do Sul. Olha que absurdo, né, gente? Nos últimos 6 anos aí, antes de 2024, nós temos ali uma Coreia do Sul desmatada, né? E 67% desse desmatamento fica na Amazônia Legal. O Cerrado é o bioma com maior área desmatada. Olha só, muita gente pensa que é a Amazônia, né? Nesse contexto aí. O Pará é o estado com maior área desmatada do acumulado de 2019 a 2024. O Pará fazendo vergonha. Mas de forma geral, gente, nós temos o decréscimo, né, desse desmatamento. Ainda bem, né? Graças a Deus e a políticas governamentais. Então você tem aqui uma redução de menos 41 no Cerrado, Amazônia menos 16, Caatinga menos 13, Pampa menos 42. Então tá diminuindo, né? Aqui mais ou menos equilibrado a Mata Atlântica, tá? Teve um decréscimo ali, um acréscimo de 2% mais ou menos. Beleza, gente? Então dá uma pausa aí no vídeo, dá uma analisada, leia com calma. Espero que vocês estejam gostando da aula. COP30 termina com a aprovação do Pacote Belém. O Pacote Belém, né, é o relatório final da COP30. A aprovação do pacote de Belém de 195 países resultou em 29 decisões, que incluem conquistas essenciais em temas como transição energética justa, financiamento para adaptação a essa loucura do clima e soluções inovadoras para a conservação das florestas. Esse é o esqueleto, né? É a base desse documento. Só que fora isso, gente, tem outros itens. Aqui eu trouxe alguns. Inclui a criação de novos mecanismos financeiros,
ou seja, o financiamento, entre eles Fundo Climático da Saúde e a iniciativa Raiz, para reestruturar terras agrícolas degradadas. Então, aquelas terras que já foram destruídas lá há 20, 30 anos serão reflorestadas, por exemplo. É uma medida. Lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Então, os países ricos doando para os países de florestas tropicais, que geralmente são países menos ricos ou pobres. Esse fundo aí, gente, ele recebeu 6,7 bilhões de dólares. Olha que bacana. O problema é não deixar desviar esse dinheiro, né, nesses países, como Brasil, África do Sul, né, Índia e por aí vai. A adesão de 17 países ao Desafio Azul NDC. NDC, gente, é quando um país se compromete a reduzir gases de efeito estufa, quando o país resolve se comprometer a acabar com o desmatamento. Olha, eu, país X, daqui a 2030, eu vou reduzir em 52% a emissão de CO2. Então, o meu NDC vai ser de 52%. É mais ou menos por aí. Tentando deixar um negócio mais simples aqui para vocês. Não vou me aprofundar nisso aqui porque isso não vem na tua prova. Diversas iniciativas de implementação já começaram a ser colocadas em práticas, como o Acelerador Global de Implementação e a Missão Belém para 1,5 graus Celsius, com o objetivo de ampliar a cooperação internacional e acelerar as metas do Acordo de Paris. Então, a partir da COP30, foi intensificado, né, o desejo de o mundo não aquecer mais do que 1,5. Né? Agora é complicado isso, né, gente, como eu falei. A China não veio muito forte nessa COP30, os Estados Unidos nem vieram, né? O governo federal norte-americano não veio, veio um prefeito, um governador, sei lá, mas nada de grande montante, de grande importância. Então, enquanto as grandes potências, como os Estados Unidos e China, não comprarem essa ideia, as COPs serão somente blá blá blá, somente conversinha para boi dormir. Congresso derruba vetos e ressuscita PL da devastação. Instituto Socioambiental, 27/11/2025. Ah, deixa eu passar aqui de onde foi que eu tirei essa informação. Do Diário Online, tá, gente? 25/11/2025. Sempre eu recomendo, gente, que vocês leiam essas matérias. Quando aparece aí no Facebook, na televisão, no Instagram, leiam isso com calma, tá? Às vezes é uma questão da sua prova. Congresso derruba vetos e ressuscita PL da devastação. Apesar da mobilização popular em contrário, o Congresso resolveu resgatar a proposta original. Em sessão conjunta, em 2 votações, conjunta o quê? Senado e Câmara. Foram derrubados 56 vetos dos 63 aplicados pelo presidente. O presidente da República já tinha enterrado essa PL da devastação. Só que aí os políticos, com o apoio da bancada do Agro e do Centrão, oposição, foram lá e reativaram e aprovaram, né, essa lei que ficou apelidada de PL da devastação. Lei do Licenciamento Ambiental, PL 15.190 de 2025. Agora, eles serão promulgados, ou seja, consolidados, confirmados pelo Legislativo. A derrubada dos vetos contradiz o esforço ambiental e climático do governo, que acaba de realizar a COP30. Uma péssima notícia, afirmou a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Tá aqui, gente. Isso aqui que tem que saber para a tua prova. Os principais pontos dessa PL. Mata Atlântica, autolicenciamento, dispensa de licenças, estados e municípios vão fazer uma guerra com mais subsídios fiscais para atrair investimentos do agronegócio, por exemplo, em grandes projetos, áreas protegidas, entre outras. Aqui eu vou ler, gente, o autolicenciamento, que ele foi o mais falado pela mídia na última semana, né? O autolicenciamento diz o seguinte: licença por adesão e compromisso. Qualquer empresário poderá obter autorização preenchendo o formulário
na internet e comprometendo-se de boa fé a seguir algumas regras. Isso para pequenos e médios projetos, né? Eu mesmo vou dar autorização dizendo que o meu empreendimento não vai destruir o meio ambiente. Olha que bacana, né? Então, praticamente, a gente acaba com o licenciamento ambiental para pequenos e médios projetos. Ah, eu quero construir uma rodovia que passa por uma floresta X. Dane-se a floresta. Eu vou lá e vou fazer a rodovia e pronto, né? Então isso, gente, infelizmente é uma grande contradição com o mundo que está pensando na questão da preservação ambiental. Mas muitas pessoas não estão com essa preocupação, eles só querem dinheiro para viajar a cada 2 meses para levar seus filhos para Disney. Tudo em nome do capital. Ok? Aqui nós temos 2 questõezinhas. A agenda ESG está atrelada ao reconhecimento de que os riscos e oportunidades relacionados a esses pilares são essenciais para a sustentabilidade e a criação de valor ao longo prazo. Atendendo às expectativas das partes interessadas, são os 3 pilares representados pela sigla em inglês ESG. Então, o dono de uma empresa, uma multinacional, ultimamente, para ficar bem na foto, para dizer que é amiga do povo, né, acaba propagando e defendendo essa agenda, esse objetivo, esse comportamento, essa missão da empresa. O que significa ESG? Significa que a empresa está focada em uma governança eficaz, rápida, uma administração limpa, uma administração moderna. E essa empresa está preocupada com as questões sociais, de onde ela vai se instalar. Uma empresa X que vai se instalar lá em Santarém, né? Ela diz para o povo que está preocupada com as questões ambientais, né? Então, essa é uma agenda muito utilizada para fazer um marketing ambiental por empresas modernas, principalmente a partir dos anos de 2020. Tá? 2. Um grupo de indígenas da etnia Munduruku bloqueou a entrada da COP30 em Belém, nessa sexta, dia 14, 3 dias depois de uma violenta manifestação que deixou 4 pessoas feridas após a invasão da chamada Zona Azul do movimento. Gazeta do Povo, 14 de 11 de 2025. Uma das pautas dos manifestantes foi a luta contra o quê? Porque os mundurucus ocuparam a COP30. Porque eles são contra o que o governo Lula fez agora recentemente, né? Que foi abrir para a iniciativa privada a exploração de rios, por exemplo. Entre várias medidas, eles estão praticamente privatizando os rios. E isso está num Programa Nacional de Desestatização. Quem cuida dos rios, gente? Quem é dono do rio? Um rio X, o Brasil, o Estado brasileiro, a população. Qualquer empresa pode ir lá explorar aquela água e ganhar dinheiro com aquela água? Não. Existe uma série de regras. Então vamos construir uma hidrovia? Vamos. Tem que ter a autorização do governo, tem que ter uma parceria público-privada, tem que ouvir as comunidades envolvidas. E agora o governo Lula está facilitando esse processo de ocupação dos rios, né? De transporte através dos rios, e isso às vezes afeta algumas populações indígenas, como ali do rio Tapajós, do rio Tocantins, do rio Madeira e por aí vai. Então as comunidades indígenas são contra esse programa. Ok? Beleza? Top, top, top. Quem quiser adquirir a nossa apostila em PDF com todos esses conteúdos, tá aí. A apostila tem, se não me falha a memória, 60 e poucas páginas, 60 páginas, 110 questões gabaritadas, todo esse conteúdo organizadinho. Só chamar aqui o professor no WhatsApp, 83080242. Nós já tivemos, gente, aqui a nossa aula de política, economia
transporte, sociedade e hoje estamos em desenvolvimento sustentável e meio ambiente, ok? Então vai ficar faltando isso daqui e nós teremos agora o Natal, o Réveillon e eu vou continuar trabalhando, gente, aqui para vocês de forma gratuita para a gente fechar esse conteúdo. Eu peço humildemente que vocês, no mínimo, se inscrevam no canal. Beleza, galerinha? Ficamos por aqui. Forte abraço. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima!